Bem-vindos a mais um webinar aqui da Emit. A gente vai passar aí os próximos minutos de novo juntos, né? O objetivo dessa nossa apresentação é a gente conversar um pouquinho a respeito do fabricante Kaspersky, que é a principal oferta de Endpoint Protection aqui do nosso portfólio. E a dinâmica desse webinar é a mesma dos outros, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem ir colocando aí do lado direito da tela de vocês, que aí no final da apresentação eu faço contato com vocês para a gente poder tirar qualquer tipo de dúvida. Eu recebo imediatamente, termino o webinar, eu já recebo no meu e-mail essas dúvidas no momento que vocês colocam, e aí eu faço contato com vocês. É a forma mais prática, né, para a gente não tomar muito tempo de vocês, que é muito escasso, a gente sabe disso. Vamos lá. Kaspersky. A Kaspersky hoje ele é um principal fabricante, um dos principais fabricantes de Endpoint Security, né, de Cyber Security do mercado. É um fabricante consolidado há muito tempo. A gente já tem há bastante tempo aí parceria com esse fabricante e hoje é a nossa principal oferta. Existem dois principais produtos dentro da Kaspersky para o mercado corporativo. Existem alguns outros, mas a gente vai falar aqui nessa apresentação dos dois principais, que são os dois principais, inclusive, produtos inseridos nos clientes da Emit. Independente disso, nesse momento, nesse slide que eu estou compartilhando com vocês, vocês podem ver algumas características do lado direito. Essas são as características principais embarcadas na tecnologia Kaspersky, independente da suíte, independente de ser Kaspersky Select, Total, Advanced, Cloud, todas essas características aqui, elas são embarcadas no produto. Quais são essas características? Vamos lá, primeiro, Network Attack Blocker. Network Attack Blocker é a característica que o Kaspersky tem de proteger o nosso ambiente contra, principalmente, worms de rede, que utilizam aí uma série de técnicas de disseminação através da rede. Técnicas como Brute Force, técnicas como port scan, verificando, obviamente, as portas abertas, os IPs encontrados, as subnets interconectadas entre essas redes e assim sucessivamente. Isso faz com que, com esse tipo de ataque, isso faz com que a gente esteja vulnerável, independente do fabricante que a gente utiliza. Por exemplo, a gente utiliza, sei lá, qualquer outro fabricante que não seja o Kaspersky no nosso ambiente. 100% do nosso ambiente está protegido em relação a isso com esse outro fabricante. Porém, quando a gente recebe aí terceiros, a gente pode chamar de dispositivos flutuantes, né, que eu costumo dizer, que são os notebooks de prestadores de serviço, de vendedores externos. Quando esse cara volta para a empresa e ele não usa o Kaspersky, ou ele usa qualquer outro produto, se ele está infectado por um worm de rede e a minha rede não tem uma proteção como esse Network Attack Blocker, isso faz com que a minha rede esteja vulnerável, porque obviamente eu vou estar recebendo esse tipo de conexão, esse tipo de ataque, tentativas de ataque. E o Network Attack Blocker ele faz uma proteção em relação a isso. Como? Ele consegue identificar, através das máquinas que usam Kaspersky, quem tem um tráfego potencialmente nocivo. Então, se eu tenho alguma máquina na minha rede que pode usar ou não o Kaspersky, que está enviando tráfego potencialmente nocivo, automaticamente o Kaspersky coloca aquele cara numa quarentena de rede. As minhas máquinas que usam Kaspersky não vão se comunicar com aquela máquina. Por 1, 2 ou 3 horas a gente configura isso dentro da console. Isso faz com que somente após esse período eu vou ser notificado, obviamente imediatamente, e após esse período que eu coloco como quarentena, as máquinas voltam a se comunicar com aquele host ou com aqueles hosts. Então, obviamente, meu ambiente fica muito mais blindado, principalmente em relação a esses worms de rede e outras vulnerabilidades, que obviamente exploram a questão da rede. Além disso, do lado à direita embaixo, você tem como segundo item detecção comportamental, System Watcher. Isso está relacionado ao penúltimo item, que é análise heurística. Então, aqui, ó, Behavioral e Heuristics. Esses dois itens são meio similares, que é a capacidade que a Kaspersky tem de supor o que potencialmente é nocivo, baseado numa análise de padrão de comportamento, padrão de conexão. Então, é uma capacidade que o antivírus tem de identificar ameaças desconhecidas. A gente sabe que a gente tem 3 classificações aí de ameaças: ameaça desconhecida, ameaça conhecida e ameaça avançada. A ameaça desconhecida a gente detecta através de análise heurística, né? A capacidade de, independente se eu sei ou não que aquele malware existe, eu consigo, baseado nessa análise inteligente, usando aí machine learning, inteligência artificial, supor o que potencialmente é nocivo ou não.
Legal? O terceiro item aí, Automatic Exploit Prevention, é a capacidade que a gente tem hoje de blindar aplicativos potencialmente vulneráveis. A gente sabe que a maior parte dos malwares hoje exploram vulnerabilidades de sistema operacional e vulnerabilidades de aplicativos. Um exemplo disso é uma vulnerabilidade muito conhecida, que é o Buffer Overflow. Muitas versões do Adobe, do leitor PDF da Adobe, têm essa vulnerabilidade, versões antigas. E não muito antigas. Isso quer dizer que se você recebe uma proposta comercial, algum documento PDF, e o seu Adobe está antigo, você tem uma versão específica do sistema operacional sem os patches de segurança, você está vulnerável. Isso quer dizer que se seu antivírus não tem um anti-exploit, independente do teu antivírus, ele não vai detectar essa ameaça, porque ela está explorando uma vulnerabilidade do próprio aplicativo. Então o Kaspersky tem uma proteção nesse sentido. O meu aplicativo pode estar vulnerável, mas ele cria um patch virtual, ele sabe da vulnerabilidade e ele blinda o teu sistema operacional e o próprio aplicativo. Ele impede aquela vulnerabilidade de ser explorada. Legal? E aí, como quarto item, Cloud-Based Protection. Toda a tecnologia Kaspersky, ela se conecta a um serviço de reputação dinâmica, em tempo real. Todos os clientes Kaspersky se conectam a esse serviço. Isso faz com que todos os clientes estejam protegidos ao mesmo tempo com os mesmos índices de detecção. Né? Isso é interessante. Essas são as principais características embarcadas independente da suíte Kaspersky. Portanto, há uma junção aí entre especialistas em cybersecurity e machine learning e big data, ou seja, a inteligência artificial aliada aos especialistas mais renomados em termos de cybersecurity, que são os especialistas do time Kaspersky, para garantir aí uma proteção eficiente nesse sentido. Essa imagem, esse slide é legal porque mostra que vocês devem conhecer. Acredito que vocês conheçam. Existem uma série de revistas, ou uma série de instituições, na verdade, independentes que avaliam fabricantes de antivírus no mundo. AV-Testes, AV-Comparativos, Vírus Bulletin, etc. A Kaspersky participou em 2016. Eu estou te falando de 2016 porque não saiu 2017 ainda consolidado. Né? A Kaspersky participou em 2016 de 78 testes. Desses 78, ela ficou em primeiro lugar em 55. E ficou entre os 3 primeiros de 70. Veja que na imagem o fabricante que é mais bem posicionado nesses testes. Que testes são esses? Bom, testes de performance, testes de falso positivo, testes de detecção em tempo real, testes de remoção do malware, de efetividade na remoção e na proteção, inclusive com análise heurística, contra malwares desconhecidos e eventualmente malwares avançados. É o fabricante que melhor tem essa classificação. Isso é muito importante para a gente. E existe aí dentro do mercado corporativo 2 principais produtos da Kaspersky, o Kaspersky Select e o Kaspersky Advanced. Vamos lá falar a respeito deles. O Kaspersky Select é um produto voltado aí para a proteção do nosso ambiente. O Kaspersky Select ele tem todas as proteções que eu conversei com vocês anteriormente, que são embarcadas na tecnologia, como a inteligência nuvem, que é o serviço de reputação dinâmica da Kaspersky, que faz com que todos os clientes se conectem o tempo todo, no mundo inteiro, com a nuvem Kaspersky, que traz um índice muito reduzido de falso positivo. É um número muito acurado. A gente detecta, ou a Kaspersky detecta, especificamente o que precisa ser detectado, né? O URL Filtering Anti-Phishing. O URL Filtering é diferente de Web Control. O URL Filtering é a capacidade que o Kaspersky tem de filtrar o tráfego de internet, inclusive o tráfego criptografado, HTTPS, contra malwares. Então ele consegue analisar esse tráfego para garantir que a nossa navegação seja segura. É interessante vocês saberem que 40% das detecções no nosso ambiente se dão justamente pelo tráfego web, se dão justamente pelo URL Filtering. Inclusive o anti-phishing, né, que é a proteção aí contra sites potencialmente nocivos. Análise heurística está embarcada também no produto Kaspersky Select e o Automatic Exploit Prevention. Lembra que eu falei que a capacidade que o Kaspersky tem aí de conseguir blindar os aplicativos, independente deles estarem atualizados ou não, dentro do Kaspersky, automaticamente a gente já tem isso do Select. Análise comportamental e os controles de segurança. Que controles são esses? Bom, dispositivo, aplicativo e internet. Controle de dispositivo dentro do Kaspersky Select é a capacidade que a gente tem de garantir o controle total dos dispositivos externos, os periféricos conectados na nossa máquina.
Por exemplo, um pendrive, eu consigo dizer quais são os horários, quais usuários do AD e quais dispositivos vão ser conectados na máquina. O pendrive da SanDisk com Class ID tal, etc. vai ser conectado. Beleza. Além disso, eu consigo saber exatamente o tráfego de arquivos nesses dispositivos. Então, se eventualmente alguém transferiu lá salários.xls para esse pendrive, eu vou ter um log na console. Ou se deletou alguma coisa no pendrive, eu tenho um log na console. Justamente para prevenir aí vazamento de informações e em um eventual problema a gente conseguir fazer o tracking, né? A gente conseguir aí saber exatamente o que aconteceu. Web Control. Além do dispositivo, do controle de dispositivo, Web Control. Web Control é a capacidade que a gente tem no Kaspersky de controlar o acesso de internet. Ele é diferente de Web Filter, do Web Filter que eu conversei com vocês quase agora, do RL Filtering, que é a capacidade de analisar o tráfego web. O Web Control, ele vai conseguir trabalhar em relação à produtividade. Então a gente consegue dizer aí o que o usuário pode acessar em determinados horários, quais categorias, redes sociais, jogos, adultos, etc. O que a gente vai dizer, o que a gente vai permitir ou não. É interessante colocar isso, inclusive, nos dispositivos externos, como notebooks, etc. O colaborador está na casa dele, mas o dispositivo é corporativo. Por ser corporativo, ele vai passar por essas regras. Se você utilizar um firewall de próxima geração, dificilmente você tem um cliente que vai filtrar onde esse notebook, se ele estiver fora da empresa, fora da nossa LAN. E aí, com o Kaspersky, a gente tem esse controle aonde quer que o dispositivo esteja. Isso é interessantíssimo. Além disso, controle de aplicativo. Eu consigo controlar quais aplicativos vão ser abertos. O que é legal é o seguinte, pessoal. Geralmente, nos fabricantes por aí, você tem um controle de aplicativos baseado no hash ou no nome. Problemas. Se o aplicativo é atualizado, o MD5 muda, o hash muda. Ou, se o usuário for espertinho em renomear o aplicativo, você também, obviamente, não tem esse controle. No Kaspersky, a gente tem categorias de aplicativos. A gente pode dizer que categoria jogos, enfim, categoria proxies, etc., vão ser abertas ou não. Então a gente tem esse controle muito mais granular, muito mais avançado, para impedir, obviamente, aplicativos que não são produtivos serem abertos ou instalados na máquina. A gente tem dois cenários dentro do controle de aplicativos. A gente pode trabalhar com whitelisting ou blacklisting. Então o Kaspersky pode ser o teu produto de whitelisting. Por exemplo, eu tenho uma máquina que só tem que rodar o SAP. Beleza, você pode criar uma regra dentro do Kaspersky dizendo, olha, só vai rodar o SAP nessa máquina e nada mais, ou somente o que eu liberar no meu whitelist. Ou o inverso também. Eu vou liberar tudo, exceto aplicativos ou categorias específicas de aplicativos. Legal? Além disso, o controle de privilégio de aplicativos. É interessante, dá um nível a mais de segurança. Eu consigo, dentro do Kaspersky, dizer quais aplicativos têm níveis seguros de acesso ao meu sistema operacional. Por exemplo, eu não preciso que os PDFs tenham acesso ao System32, a minha parte de drivers do sistema operacional. Você consegue dizer isso no próprio Kaspersky. E a Emit, como parceiro especializado, tem a função de colocar as melhores práticas de segurança em termos de o que aplicativo pode fazer, em termos, obviamente, desse controle desses aplicativos, para garantir, obviamente, que você não tenha um nível muito alto de complexidade na implementação. A gente faz isso por vocês. E, obviamente, dentro do Kaspersky Select, a gente tem também proteção para os dispositivos móveis. Proteção contra vírus, para garantir a produtividade. Então, filtro de categorias, o Web Control, a gente também tem dentro do dispositivo móvel. Controle de aplicativo, o que pode ser instalado ou o que não pode ser instalado. E o MDM, que aí é a localização remota, a gente tem a instalação remota de e-mail, para garantir aí esse controle dentro de MDM, dentro, obviamente, do Kaspersky. O objetivo principal, obviamente, é ser um anti-malware, mas, obviamente, também tem essas características de MDM para garantir a produtividade e, eventualmente, a formatação remota, para a gente garantir a confidencialidade das informações dentro do recurso que é corporativo, que seria esse mobile. Tudo isso gerenciado através de uma console de gerenciamento, que é o Kaspersky Security Center. Esse cara é responsável por administrar de forma granular e em grupo, ou para o domínio, ou especificamente para uma máquina, todas as políticas de acordo com o nosso modelo de implementação de segurança. Também dentro do Kaspersky Select existe a proteção anti-ransomware. A Kaspersky tem uma série de itens para proteger
contra ransomware. Todos os itens que eu falei anteriormente e também análise de cryptomalware. O Kaspersky fica analisando o tempo todo o nosso sistema de arquivos. Se existe alguma atividade de cryptomalware, o Kaspersky consegue automaticamente blindar o nosso sistema operacional. Opa, cryptomalware, eu vou barrar essa atividade e não vai acontecer mais, independente se eu conheço esse ransomware ou não. Então é um nível de segurança muito avançado nesse sentido. Legal? Ok, pessoal, dúvidas até aqui a respeito do Kaspersky Select? Se vocês tiverem dúvidas, só colocar do lado direito aí, tem o nome, o e-mail e o campo para vocês colocarem a dúvida, eu já recebo. Para a gente conversar logo mais depois do webinar. Kaspersky Advanced. O Kaspersky Advanced, ele une o mundo do Kaspersky Select com o mundo de eficiência. O Kaspersky Select é voltado para segurança e o Advanced voltado aí para eficiência. O que mais eu tenho de controles adicionais? Além de tudo que eu falei do Kaspersky Select, dentro do Advanced a gente tem aí criptografia de disco e de arquivo. Eu posso criptografar os meus notebooks. Se ele for roubado, se for extraviado, perdido, ninguém tem acesso ao disco, porque ele está criptografado. Eu posso, inclusive, usar um segundo fator de autenticação, isso é muito legal. Eu posso, por exemplo, colocar um pendrive. Existem aqueles pendrives homologados da SafeNet. Eu só consigo carregar o sistema operacional depois de ligar o meu notebook se esse pendrive estiver conectado. Se não está conectado, eu não carrego o sistema operacional, desculpa, pessoal. Interessante, né? Para a gente garantir a confidencialidade. A mesma coisa para os arquivos. Eu criptografo os arquivos, por exemplo, arquivos do financeiro, de forma que somente as máquinas que tenham Kaspersky gerenciados pela minha console conseguem acessar aquele arquivo. Se eu mando para alguém, esse alguém que não tem o Kaspersky gerenciado pela minha console não consegue acessar aquele aplicativo, aquele arquivo. Então ele está obviamente criptografado. A mesma coisa para o pendrive, eu consigo passar esse aplicativo para um dispositivo externo e se você abrir numa LAN house na tua casa, ele abre um cliente para que você consiga inserir um código, que é o código de acesso a esse conteúdo criptografado, para você ter acesso a esse arquivo ou não. Legal? Além disso, gestão de patches. A gente sabe, pessoal, e eu conversei anteriormente, que a maior parte dos malwares hoje explora vulnerabilidades dos aplicativos. Isso quer dizer que os nossos aplicativos precisam estar atualizados. A mesma coisa com o sistema operacional. Sabe o WSUS que você deve ter aí? O Kaspersky Advanced, ele substitui o WSUS. E aí você me pergunta, pô, Matthew, mas o meu WSUS já faz isso, tá dentro do meu System Center, é legal. Só que o que o WSUS não faz é atualizar os teus softwares terceiros. Adobe, Java, Skype, Chrome, Firefox, etc. Esses aplicativos utilizados nas máquinas, nos nossos hosts, não são atualizados pelo WSUS. E eu consigo usar o Kaspersky Advanced justamente para isso. Então ele se torna um repositório dos principais aplicativos de negócio para serem, obviamente, atualizados. Eu consigo garantir, portanto, que os aplicativos estejam atualizados e eu estou menos vulnerável. Dependo menos de análise heurística, dependo menos de assinatura e, obviamente, o meu ambiente está muito mais seguro. Legal, né? Além disso, o gerenciamento dos ativos. O Kaspersky, o Advanced, ele tem acesso aos seus ativos de TI. Então ele pode, obviamente, com as máquinas que tem o Kaspersky instalado, trazer todo o inventário de hardware e software. Então se você não tem uma ferramenta, ou se você tem uma ferramenta, mas ela é terceira, você pode colocar isso dentro do próprio produto Kaspersky. Então você tem um único produto para fazer isso. Toda essa parte de inventário de hardware e software gerencial. Além disso, deploy de aplicativo. Preciso instalar uma nova versão do meu ERP ou de qualquer aplicativo, um Zip, etc. Eu subo o MSI ou EXE no Kaspersky e disparo para as máquinas. A mesma coisa com o sistema operacional. Eu quero instalar o Windows 10 nas máquinas. Você sobe a imagem no Kaspersky e dispara para esses hosts. A mesma coisa para você acessar remotamente as máquinas. O Kaspersky em si já é um agente de acesso remoto Advanced. Então você usa a própria console do Kaspersky para acessar remotamente as máquinas. Veja o mundo que a Kaspersky entra. Para você conseguir garantir um controle dos seus ativos de TI, inclusive usando a segurança do Kaspersky Select integrado no Kaspersky Advanced. Tudo isso é integrado a ferramentas de CIEM. Então, se você usa o ArcSight ou alguma outra ferramenta de CIEM como o Radar da IBM, você tem esse controle para correlacionar essas informações. Ele envia tudo para o teu CIEM ou o teu syslog. Legal? Pessoal, deu para entender um pouquinho a diferença entre o Kaspersky Select e o Kaspersky Advanced? Veja que se você comparar com os principais fabricantes hoje, o Kaspersky sim está uma geração acima, eu costumo dizer. Porque ele tem outras informações e outros recursos
para garantir que o nosso ambiente esteja cada vez mais seguro, usando uma única plataforma, o que é o principal objetivo. Né? E a Emit, obviamente, é um parceiro especializado nesse sentido, então toda a implementação, gerenciamento e suporte faz parte do nosso know-how. Os nossos clientes têm esses benefícios. Legal? Pessoal, se vocês têm qualquer dúvida, é só colocar aí do lado direito. A gente vai fazer um contato, eu vou ligar para vocês logo em seguida, para a gente se falar a esse respeito, tá bom? Quero agradecer o tempo de vocês e a gente se vê no próximo webinar. Um abração!